ou você faz um preço diminuto, ou infelizmente a sua contratação não vai ser possível. No final do dia, essa briga só faz com que as pessoas percam dinheiro. É isso. Os advogados têm dificuldades em ter contatos e conversar. Isso só enfraquece o nosso mercado, não faz sentido nenhum ficar brigando por causa disso. Você acha que a advocacia condominial ela é subestimada? O advogado tem a OAB para pedir. O síndico ainda não tem ninguém. Começa agora mais um programa Convivendo em Condomínio, porque morar bem é apenas o começo. E para você que já nos segue, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Nos ajude a divulgar essa informação que é feita com tanto carinho para você. E esse programa só é possível com o patrocínio master da Repinte. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, você vai se surpreender. Pessoal, e este é o bloco 2 da entrevista que estamos tendo com o Dr. Tiago Badaró. Se você não assistiu o primeiro bloco, pelo amor de Deus, para tudo, vai lá, assiste, saiu quarta-feira ao meio-dia, que o programa tá simplesmente espetacular. Bom, Tiago, vamos continuar aqui, que o papo tava quente. E passa uma dúvida que nós que não somos advogados temos ao ver isso. Na área condominial, tem alguma trava que na área da justiça, da OAB, você vê que eles estão colocando que está atrapalhando? Eu acho que não atrapalhando, Renato, mas eu entendo que a nossa advocacia condominial ela poderia crescer mais. Porém, eu penso que às vezes a gente acaba sendo guiado por profissionais que não estão no chão de fábrica, que não estão no dia a dia, que não estão participando das assembleias, em contato direto com o público dos condomínios, que não estão fechando contrato direto com os clientes. Porque hoje o grande problema do advogado de condomínio é vender o seu trabalho. E às vezes você entra no condomínio, o condomínio vem com a seguinte proposta: infelizmente o caixa está baixo, ou você faz um preço diminuto, ou infelizmente a sua contratação não vai ser possível. Isso prejudica a concorrência, prejudica a qualificação de profissionais. Então eu vejo que a dificuldade hoje é contar com líderes da nossa causa, com pessoas que estão à frente da causa condominial e que começam a participar mais de assembleias, que começam a viver a vida do advogado, que ao invés de, às vezes, pensar numa tabela de OAB que diminui o valor dos honorários, ensina o advogado a vender. Isso é muito importante. Sabe que a gente aqui compartilha com você, porque Legal. Eu sou síndico. Você chega em todo condomínio. Eles não perguntam qual é o seu valor, eles perguntam o teu preço. Eu não tenho preço, eu tenho valor. Sim. Porque o que a gente estudou, o que a gente trabalhou para chegar onde a gente está, foram anos e anos. Com certeza. E aí, indo para o nosso valor, ele não quer nem... Antes dele perguntar, dá para diminuir? Você nem perguntou quanto é, como você já quer abaixar? Exato. E o que eu sempre explico para o morador, se você está doente, você tem que fazer uma cirurgia, você vai no médico mais barato ou no melhor? Por que que o advogado e o síndico do seu condomínio, que são as pessoas que vão te salvar, você vai tentar pichinchar? E, Renato, até um apelo que eu faço para a nossa Comissão de Direito Condominial aí, né, é que comece a ensinar aos advogados qual que é o valor do trabalho. Porque me parece que não é uma percepção do advogado que consegue demonstrar o quanto de benefício financeiro ele traz para o condomínio. A advocacia para condomínio é investimento. E os condomínios não entendem isso. E a gente precisa de líderes que comecem a explicar esse tipo de benefício para os condomínios. O que é importante? Eu ganhar uma ação para o condomínio não é o gasto que ele vai ter com o advogado para entrar com a ação. O trabalho eu preciso receber, correto? Exato. Por outro lado, às vezes o benefício econômico que eu trago é muito maior do que o valor que está sendo investido. Vamos pensar na ação de vícios construtivos, né? Às vezes tem investimento numa ação de vícios construtivos, o condomínio pode ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões numa ação. Olha o quanto esse patrimônio está sendo valorizado, o quanto não vai ter custos a mais de caixa, as reformas vão ser feitas, o condomínio não pode ser mais aumentado, porque as obras vão ser realizadas e vão gastar dinheiro com aquilo que é necessário no condomínio. Mas não se pensa assim, e a gente tem carência de líderes que demonstram que a gente tem que pensar dessa forma. Direito condominial é investimento, pessoal. E, assim, você meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer, mas vou fazer de uma outra forma. Você acha que a advocacia condominial ela é subestimada? Eu não acho que ela é subestimada, ou melhor, eu não acho que ela é subestimada por quem vive, mas ela é subestimada por quem presencia. Nós, advogados condominialistas, que eu posso chamar dessa forma, temos orgulho da nossa área de trabalho. Senão a gente não levava porrada em assembleia, não negociava com o cliente, brigava no judiciário, às vezes com teses que o judiciário entende de forma totalmente diferente daquilo que a gente tem de expectativa, ainda que com a lei na mão. Então, nós superestimamos a nossa advocacia.
nós vestimos a camisa, porém o outro lado, às vezes o próprio morador, um pouco dos síndicos também tem essa visão, acabam não olhando com os olhos que deveriam o profissional do direito. Você sabe que saindo aqui do script, chega desse script aqui, cansei. Joga fora. Joga isso fora. Cara, a gente vê, pelo menos os profissionais, o pessoal que trabalha na área economial, se você pega antigamente as decisões judiciais, você via nitidamente, é um juiz que nunca morou num prédio, não morava em casa. Exato. E agora não. Você vê que foi evoluindo e agora você já tem juízes que entendem e está melhorando isso. E eu sei que antigamente ninguém queria ir para a área condominial e hoje a galera está começando a entender. A gente teve aí uma informação que apenas 5% dos condomínios tem um advogado. Então se tem um oceano azul aí para nadar de braçada. E outra coisa, Renato, as pessoas têm que tirar da cabeça que a advocacia condominial tem concorrência. Olha quantos prédios nascem, pelo menos aqui na região de São Paulo, todos os dias. Eu moro no Higienópolis, né, sem nenhum problema de revelar meu bairro aqui, mas eu vejo que no meu bairro, ainda que tenham prédios antigos, tem sempre um espaço para um prédio novo. E não precisa ser o Tiago, advogado daquele condomínio. Pode ser o Renato, se fosse advogado, ou o Tiago, também advogado. Existe possibilidade dos advogados se desenvolverem parcerias, trabalharem em conjuntos, mas como eu falei, é um apelo que eu faço para os nossos líderes aí da área condominial. Essa mentalidade tem que mudar. A gente tem que fomentar parcerias e não separações, desigualdades entre advogados. Você sabe que isso é exatamente o que os síndicos pregam, porque assim, se você pegar, na grande São Paulo são 45 ou 47 mil condomínios. Sim. Pega o número de síndicos profissionais, eles não conseguem absorver isso. Pega o número de advogados da área condominial. Os 47 advogados, cara, vocês não vão conseguir. Conseguem, então claro. Assim, gente, não tem concorrência, você tem colegas de profissão aonde, se você trocar, olha, troca uma informação, ajuda o outro, claro. Porque o mercado fica melhor. Exato. A gente tem um excesso de trabalho com pouquíssimos profissionais capacitados. Exato. Então a gente está todo mundo junto no mesmo barco, perfeito, a gente tem que dar a mão e trabalhar. Gente, tudo que ele está pedindo é o que o síndico está pedindo. A diferença é, o advogado tem a OAB para pedir. O síndico ainda não tem ninguém. Quem sabe algum dia? Eu só gostaria que a OAB pedisse. Pronto, se a OAB pedir, a gente fica feliz. Já que você acabou, né, fazendo esse pedido aí para o mercado, eu também eu atuei no mercado fora do mercado condominial até 2018 e eu vim no mercado regulado. Então, quando você atua no mercado regulado, as concorrências entendem que elas são concorrências, elas não são inimigos, né? Essa questão que você levanta de os escritórios fazerem parcerias, né? As empresas também se unirem, é para a melhoria do próprio mercado, né? Eu acho que essa briga que existe no mercado de é porque eu sou do time A, eu sou do time B, isso só enfraquece o nosso mercado, não faz sentido nenhum ficar brigando por causa disso, né? E aí, diante de tudo isso, né, dessa questão, né, do mercado não ser inimigo, na sua opinião, o que você acha para o mercado, o que falta, né, para o mercado se fortalecer mais? Tiago, eu sinto que falta disposição e vontade para realizar diálogos sérios sobre temas que falam da nossa, ou da advocacia, ou da sindicatura. Às vezes eu vejo muito palestras, eventos, e é necessário, as palestras e eventos são que fomentam o nosso mercado de certa forma, mas a gente acaba, às vezes, priorizando muito uma palestra em um evento e acaba deixando de lado diálogos que são importantes para a evolução do nosso trabalho. Às vezes conversas entre escritórios de advocacia, entre empresas de sindicaturas, acabar com a rusga, com o ranço, de que um advogado é isso, outro é aquilo, um é melhor, não tem ninguém melhor. No final do dia, essa briga só faz com que as pessoas percam dinheiro. É isso. Um mercado que não tem não tem a regulamentação, obviamente que a OAB nos regulamenta, mas existe sempre uma rixa, não existe uma irmandade, não existe uma parceria entre todo mundo que está atuando ali, as pessoas perdem dinheiro. E esse diálogo é exatamente para a gente falar um pouco das nossas dores, criar movimentos que sejam concisos, mas fazer com que as pessoas, no final, rentabilizem. Esse é o mais importante. Afinal de contas, a gente trabalha para ganhar dinheiro, é verdade? E assim, só complementando essa questão do perder dinheiro, não é o profissional, é o ecossistema. Total, todo sim. mundo perde. Desde o condômino até o profissional, até o advogado, o síndico. Enfim, não faz muito sentido não conversar, né? Como eu falei no início, eu vim no mercado regulado, ou seja, eu vim no mercado de seguros, né? E lá as seguradoras se conversam, são concorrentes, né? Mas
tem um risco X lá, que o limite técnico de uma é até um valor, a outra existe o co-seguro, ou seja, eu faço até um pedaço, você faz até um pedaço, ou seja, a gente ganha, tá tudo bem. Eu não vou fazer, não consigo fazer, mas eu também não quero que você faça. Não faz sentido nenhum isso. Exato. Né? O meu mercado ele é regulamentado, né? A regulamentação do meu mercado é a própria OAB que faz. O grande ponto é que, ainda que regulamentado, os advogados têm dificuldades em ter contatos e conversar. Graças a Deus, esse mercado me deu bons amigos, advogados, inclusive, que a gente tem uma boa sinergia. E compreendem esse discurso de que essa competitividade ela não existe. Se todo mundo pegar na mão e falar, olha, eu atendo o condomínio A, você atende o condomínio B, às vezes eu não consigo atender o condomínio do Renato, Tiago, atende ele para mim, isso vai funcionar bem. Mas não é isso que acontece na prática. Ainda que tenha um mercado regulamentado, existe uma necessidade de busca, às vezes de um atropelamento que acaba prejudicando o mercado, e ao invés de termos amigos, a gente acaba tendo o oposto. Eu vejo, por exemplo, quando às vezes eu não consigo atender um condomínio que exatamente me fala que, olha, o preço do senhor está muito alto, joga lá para baixo, e eu não posso fazer isso, porque isso é uma prática que é vedada pelo Código de Ética, se chama aviltamento, que é você jogar o preço lá embaixo para que você fique competitivo. E quantos colegas da advocacia não fazem isso? E aí não são raras as oportunidades que em sala de aula eu escuto um advogado falando, Tiago, peguei um condomínio, estou cobrando super barato lá, mas que dor de cabeça esse condomínio está me dando? Bom, aí foi a decisão sua escolher. Ou às vezes o próprio condomínio, olha, a gente foi contratar esse cara que ele era o mais barato, mas infelizmente a entrega dele está prejudicando. E aí o condomínio está perdendo dinheiro, o profissional está perdendo o tempo dele, e a gente não fez funcionar aquilo que deveria, né, que é o ecossistema, da forma como você falou, Tiago. Então, o diálogo é importante, mas tem que ser o diálogo conciso, interessado, com pessoas que estejam engajadas em fazer parcerias. Vou te passar isso na visão do síndico. E os síndicos têm debatido muito isso, por quê? O mercado de sindicatura, há uns 6, 7 anos atrás, era muito mais rentável. Tinha valores muito mais corretos. Não, corretos pela responsabilidade, pelo trabalho. E aí você começou a ter síndicos novos, inexperientes, despreparados e alguns aventureiros, porque a mídia começou a dizer, ganhe 15 mil sem sair de casa. O novo Uber é o síndico. Até eu queria, pronto. E aí começou a vir um monte de aventureiro, tipo, e aí eu no pessoal que chegava, cara, ninguém me conhece, não tenho qualificação, não tenho nada, qualquer valor, eu faço de graça, R$200. Isso fez com que o mercado começasse a sair. Mas os síndicos hoje entenderam que isso não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça. Porque você tem um condomínio que paga 15, o próximo síndico pede 12, o outro síndico pede 10, o outro pede 8, nunca mais na história vai se ganhar 15 nesse condomínio, agora é 8. E aí eles entenderam, pô, se é o mercado que eu quero ficar, e eu faço isso, eu achato os preços para baixo, eu nunca mais vou ter rentabilidade. Um exemplo clássico, administradoras de condomínio. Hoje, o percentual, elas chegaram a ganhar, se não me engano, eram 10% da cota condominial. Hoje, quando conseguem fechar com 5%, solta rojão. Por quê? Porque começou a ter entre elas essa briga de preço. Eu abaixo 100, eu abaixo 200, eu faço de graça. Eu pago para fazer. Só falta o pessoal gritar que paga. Minha pergunta é, não teve pergunta, o cara fez um palanque aqui discursivo, muito obrigado. A pergunta é, existem eventos de advogados específicos da área condominial onde vocês possam debater esse tipo de assunto? Se não existem, por que você não começa a liderar para que isso ocorra? Olha, boa pergunta. Essa é a pergunta que eu fico sem graça. Mas eu penso sempre que na linha de frente, primeiro, para que você seja um bom advogado que conduza outros advogados, você tem que ser bom no atendimento do seu cliente. E hoje eu me sinto muito mais confortável sendo bom em atender o meu cliente, porque é o que dá resultado não só para mim, mas para o mercado, de certa forma, do que, às vezes, investir, obviamente, num trabalho de palanque, de unir pessoas. É óbvio que tem órgãos, nós temos a comissão da OAB, aí, Direito Condominial, nós temos a Comissão Federal, mas o mercado continua da mesma forma. A gente não vê mudanças no mercado. Então, talvez o diálogo do Tiago tenha que ser com esses representantes de comissão. Mas peraí, Tiago, desculpa te falar. Não resisti, me segurei, não deu. Você falou no primeiro bloco, quem não viu, vá lá e assista, o primeiro bloco tá maravilhoso, mas você falou, tá gravado, que, infelizmente, as pessoas que estão tocando, que estão comandando o direito condominial, são pessoas que não estão à frente, que não vivem o dia a dia. Sim. E aí, voltando ao que você acabou de falar, que você é um cara que entende que realmente você vai estar fazendo mais ali no dia a dia e tal. Mas se o cara que tá, você, no dia a dia, não for o cara que for tocar ali o de cima,
O de cima vai ser o cara que nunca fez. Obrigado, você falou tudo. Então podemos, por que não, às vezes avaliar a possibilidade da gente criar, obviamente, círculos de estudos, né, palestras específicas para a gente poder fomentar. Mas não pode ser a palestra em que um se destaca. Eu acho que tem que ser uma palestra onde todos se destacam. Porque a advocacia é de todo mundo pratica. Você tem uma dor de barriga, eu tenho outra, ele tem outra. O que eu entendo como ideal é uma governança, é uma liderança que possa fazer com que todos os advogados pensem, atuem e trabalhem em conjunto. Ponto. Sem criar rixas, sem criar, às vezes, uma disputa predatória para o cliente. É unicidade mesmo. Nós somos amigos, nós estamos juntos. O que você não recebe, às vezes eu também não recebo. O que você trabalha é também o que eu trabalho. Eu tenho essa dor de cabeça, né? Vou tirar o AB só para votar em você. Obrigado. Mas, gente, eu não estou fazendo palanque, pelo amor de Deus. Então vamos mudar um pouquinho o tom aqui da nossa entrevista e voltando à questão, né, de você ser professor e né, também criar artigos, enfim. Se você pudesse mudar um artigo do Código Civil, qual artigo você mudaria? Nossa, não vale falar tudo. Detalhe, que pergunta legal. Qual você reescreveria? Que pergunta legal. Nossa, essa era das perguntas que eu não podia saber, gostei. Não é ainda. Nossa! Mas adorei a pergunta, é uma excelente pergunta, inclusive. Eu, chutando logo de cara, a que mais me incomoda talvez seja a inclusão de... Não, aqui não, deixa eu pensar. Ótimo. Depois no bastidor você conta pra mim. Deixa eu pensar. Não, eu quero dar a resposta. Perfeito, já sei. Eu não tenho um artigo específico para mudar, mas eu mudaria alguns artigos referentes a quórums. Por exemplo, aqueles artigos que falam de mudança de área comum. A gente teve uma mudança recente no artigo 1353, agora em 2022, e que permitiu que a mudança de destinação de áreas saísse da unanimidade para 2/3. Poderia ser 2/3 dos moradores presentes na Assembleia, não da totalidade. É óbvio que tem uma justificativa, tem um porquê, né? A área comum é de todo mundo, e se eu vou mudar a destinação daquela área, obviamente eu preciso da unicidade de moradores votando com um quórum mais alto. Mas a gente tem que ser franco em falar que não é todo mundo que participa de Assembleia. Tem gente que nem está na Assembleia, tem gente que nem liga para a Assembleia. Então, às vezes, por que dar voto para essas pessoas, para que elas possam fazer algo que outras pessoas são interessadas? Outra também que eu adoro e que eu acho que eu mudaria com certeza agora que você ligou a caixinha aqui, está saindo, chamar a Assembleia para a destituição de síndico, a gente precisa de 1/4 de moradores. O Judiciário compreende, na verdade eu não mudaria nenhum artigo, ou melhor, eu mudaria o artigo para colocar de forma expressa. Eu preciso de 1/4 de moradores. O Judiciário entende que eu posso chamar moradores inadimplentes para compor essa lista de destituição. Por que no Código não teria, ou poderia ter, um artigo falando que, olha, é permitido chamar por 1/4 de moradores à Assembleia, porém, não podem assinar esse 1/4 de moradores os moradores inadimplentes. Mesmo porque, na verdade, o inadimplente ele não vai votar, ele só está chamando a Assembleia. Exato. E às vezes ele tem interesse antagônico, ele quer tirar o síndico porque ele está devendo o condomínio, né? E o próximo síndico pode oferecer uma benesse para ele. Obrigado, ótima pergunta. Respondi? Foi boa? Respondeu. Legal. Ótima. Eu acho que está na hora, porque ele não sabe, né? Puxa vida. Tá na hora. Ó, se prepara, não vale colar, não é para olhar as colas. Tá bom. Meu celular nem tá aqui. Primeira coisa que vier à cabeça, não é a segunda, é a primeira, hein? Legal. Então vamos lá. Um condomínio que foi uma aula. No Campos Elíseos, que está sendo até hoje. Não posso falar o nome, infelizmente, porque é cliente. Não. Mas a região central de São Paulo foi um dos primeiros condomínios que eu comecei a trabalhar e que me deu subsídios para aprender tanto sobre aquilo que eu aplico hoje em direito condominial. Um hábito da sua rotina. Abraçar minha família. Dar um beijo na minha mulher e na minha filha. Um erro que te ensinou mais que a faculdade. Cobrar barato. Um projeto de vida que ainda está no forno. O que ainda está no forno talvez seja isso. A gente pensar nessa unicidade de parceiros e profissionais que possam, de fato, se aliar para uma advocacia condominial melhor. Bom, agora encerramos aqui o nosso bate-bola. Então, uma outra pergunta. Para quem está iniciando agora no direito, está na faculdade, ou para quem acabou de tirar o AB e está querendo decidir vir para a área condominial, quais são os conselhos e também os cuidados, olha, gente, a atenção que você pode deixar aí para o pessoal? Perfeito. Acho que o conselho principal que eu passo para quem está começando na advocacia e se interessa pela advocacia condominial é estude, aprenda. Não só leia leis, mas leia artigos, leia jurisprudências, porque a advocacia condominial, infelizmente, não é para amadores. Ou felizmente,
não é para amadores, pelo contrário. Ela exige de você uma série de competências, de conhecimento que são aplicadas na hora. Quantas vezes em assembleia a gente é colocado à prova e a falta desse conhecimento coloca o profissional em xeque. Ele é bom ou é ruim porque ele sabe resolver aquele problema na hora da assembleia, com frio na barriga, com a pressão da oposição, com o síndico às vezes um pouco perdido. Se você não tem a capacitação técnica necessária, não é uma área para você. Então o estudo é importante. E o cuidado é buscar esse estudo de forma legítima. Eu sei que hoje a gente está, principalmente pós-pandemia, né, na era dos cursos. Tem curso de tudo, a gente acha curso em qualquer lugar. Pesquise o curso que você vai estudar, veja a grade, conheça os professores, entenda qual que é o currículo desses professores e aí sim faça um investimento. Escutando a pergunta que eu te fiz, e eu acabei de lembrar aqui de uma coisa que eu daria de cuidado também para o síndico, que é para que ele entenda, e aí não seria para os advogados, mas para os síndicos, que ele tem uma responsabilidade gigantesca e ele tem que entender que o Brasil tem que mudar. E o Brasil vai mudar quando a gente começa na nossa casa e o condomínio é nossa casa. Então, serem o mais éticos possíveis, serem o mais honestos possíveis, adotar a norma de compliance, adotar a auditoria, porque depende de nós para o país mudar. E se nós não começarmos com cada um, isso nunca vai mudar. Perfeito. E, infelizmente, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os síndicos e síndicas do Brasil. Eu posso traduzir minha mensagem numa palavra: resiliência, porque o mercado ele pede resiliência. Eu penso naquela filosofia chinesa do bambu, que dobra, mas nunca se quebra. Então, sejamos como o bambu. A gente pode até dobrar com vento forte, mas depois levantamos e mostramos a nossa imponência frente aos demais. Essa é a mensagem que eu deixo. Gente, para você que assistiu e gostou, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar todo esse conhecimento. Ah, peraí, calma. Qual é o teu Instagram pro pessoal te seguir? Opa, o meu Instagram é o badaró_adv. Pode me procurar lá. E no teu escritório tem um telefone, tem um endereço, um fax, um pombo correio? Como é que ele te acha lá? Na verdade, pelo Instagram a gente acaba conversando com a maior parte das pessoas. O escritório está aqui na Avenida Angélica, mas o Instagram mesmo é um grande canal de contato com as pessoas que nos procuram. Então, esse escritório moderno, essa coisa, eu gostava de fax, bip, isso sim era época boa. Isso é de 1920, né, Renato? Pelo amor de Deus. Um pombo correio é confiável. Aquela carta que vinha com o selo derretido, meu amigo, você tinha certeza que ninguém leu. E teu e-mail, você sabe se alguém leu? Exato. Você não sabe. Maravilhoso. Tiago, então o nosso próximo programa sai? E o nosso próximo programa será na quarta-feira, ao meio-dia. Gente, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, Badaró. Obrigado. Peixó, é sempre maravilhoso trabalhar aqui com você. E assim, estamos brincando de trabalhar assim. Encontrei uma coisa que eu amo mais do que ser síndico. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a divulgar esse material. Gente, nada disso teria sido possível sem a Repinte, nosso patrocinador master. E se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, vocês vão se surpreender. Gente, um beijo e até a próxima quarta-feira. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.